O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Queridos irmãos, graça e paz a todos, que a doce paz de Jesus esteja no nosso meio nessa noite, na vida de cada um dos irmãos, daqueles que aqui estão presentes e também você que nos acompanha agora também de maneira remota. Meu desejo, a minha oração nessa noite é que Deus esteja abençoando muito a sua vida, tomando você nas mãos dEle, cuidando do seu coração e lhe abençoando. Eu quero agradecer ao reverendo Tiago, o convite que me foi feito, ao qual aceitei com gratidão para poder nessa noite compartilhar com vocês da palavra do Senhor. Eu quero então convidá-los a abrirem as suas Bíblias no livro de Hebreus, capítulo 12, e eu leio aqui os 3 primeiros versículos. Por favor, acompanhem a leitura da palavra do Senhor. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossas almas. Quero convidar você a curvar a sua fronte mais uma vez e me acompanhar aqui numa oração. Pai querido, é tão bom quando nós podemos abrir a Tua palavra. Obrigado pelo Teu Espírito que inspirou homens para que ela pudesse então ser registrada para nós. E hoje nós temos essa alegria de poder ler a Tua palavra e ouvir a Tua voz através da Tua palavra. Agora pedimos também que o mesmo Espírito que inspirou a Tua palavra possa agora iluminar o nosso coração, para que possamos ouvir e entender a palavra do Teu coração para o nosso coração nessa noite. É assim que nós oramos, no nome de Jesus e para a glória dEle. Amém. Queridos irmãos, vocês já ficaram desanimados alguma vez na vida? Muitas vezes, certamente, né? Muitas vezes. Muitas vezes nós enfrentamos fases da nossa vida cristã, da nossa vida espiritual, que nós ficamos desanimados. Alguns ficam desanimados a ponto de se afastarem do rebanho do Senhor. Ficam desanimados a ponto de se afastarem da igreja, abandonarem a igreja. Esse texto é um texto interessante para nós, porque ele foi escrito justamente para dar encorajamento àqueles que estão desanimados. A carta aos Hebreus, a epístola aos Hebreus, é uma epístola escrita para judeus convertidos ao cristianismo, mas que em razão das adversidades, em razão das perseguições, em razão das tribulações que muitos deles estavam enfrentando, até mesmo por causa da fé que eles haviam crido e estavam seguindo, agora essas perseguições, esses sofrimentos, essas tribulações, de alguma maneira estavam gerando na vida deles desânimo, gerando na vida desses irmãos, desses cristãos, abandono da fé.
o contexto, o cenário, a época em que essa carta, portanto, ela foi escrita, é uma época marcada pela apostasia. É uma época marcada por um esfriamento da fé. É uma época marcada pela incredulidade e pelo afastamento de Deus. E aí a pergunta que nós fazemos a esse texto lido é o seguinte: quais os conselhos que o autor sagrado está dando para nós, que pode nos encorajar a continuar caminhando de maneira firme, perseverante na vida cristã? Que conselhos esse texto dá para mim e para você, para que a gente continue, para que eu e você possamos continuar firmes no Evangelho, na graça de Deus, e também ajudando outros que, quem sabe, estão também desanimados e possam eles continuar assim, perseverando na fé. Portanto, o meu tema nessa noite é conselhos divinos para nos encorajar na caminhada cristã. Eu quero compartilhar com vocês pelo menos 4 coisas nesse texto aqui. O primeiro deles está aí no verso 1, o primeiro conselho que o autor sagrado nos dá, quando ele diz assim: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. O autor sagrado está dizendo que para a gente poder ser reanimados na caminhada cristã, a gente precisa entender que nós não estamos sozinhos nessa caminhada. Nós temos outras pessoas que caminham conosco de alguma maneira. O texto que antecede esse que nós lemos é um texto que fala, o texto conhecido como os heróis da fé. E capítulo 11, portanto, ele mostra para nós, descreve para nós, dá uma lista para nós de homens e mulheres que perseveraram na fé, não obstante as dificuldades, não obstante o sofrimento que eles passaram, não obstante as perseguições sofridas, eles continuaram firmes e perseverantes na fé cristã, na caminhada cristã. Basta ler o capítulo para você ver o número enorme de homens e mulheres que permaneceram firmes, não obstante toda luta e toda perseguição que eles sofreram por causa, inclusive, da fé. E aí, no capítulo 12 que nós estamos analisando, ele diz assim: portanto também nós. Ele parte do pressuposto que nós temos então essa grande nuvem de testemunhas, ou seja, esses heróis da fé, esses homens e mulheres que viveram a vida cristã, nos seus contextos, enfrentando, portanto, os desafios que a vida, a fé e caminhar com Deus exigiu de cada um deles, mas eles não desistiram. Então, igualmente, o autor está dizendo aqui, olha, portanto, também nós, que temos a rodear-nos uma tão grande nuvem de testemunhas, ele vai dizer que nós também precisamos perseverar. Portanto, meus irmãos, nós precisamos olhar para esses homens e nos inspirar neles. Ler a história, portanto, desses homens nos encorajam, nos animam na nossa caminhada cristã. Eles correram e não desistiram. Nós também podemos correr e enfrentar todos os obstáculos sem desanimar. Ainda que a gente venha enfrentar um momento ou outro em quem sabe a nossa alma fica abatida, mas nós podemos perseverar firmes na nossa caminhada cristã. Olha para a vida de Paulo, olha para a vida de Pedro, olha para a vida de Áquila, Priscila, olha para a vida desses homens e dessas mulheres, mas vamos também olhar para a vida e homens daqueles do nosso passado, recente, mais próximo de nós. Quantos e quantos exemplos nós temos
que nos encorajam, que nos reanimam, que nos incentivam e que de alguma maneira nos inspiram, mostrando que a vida cristã realmente vale a pena. Nós não podemos fraquejar, portanto, na nossa caminhada. Quem não se sente encorajado, reverendo Tiago, ao ler os livros do irmão André, cito ele porque ele faleceu hoje. Quem não se sente encorajado pela leitura desse irmão? Os desafios, as lutas, os obstáculos que ele enfrentou para pregar o Evangelho e levar a Bíblia nos países, nos lugares onde ele queria evangelizar e alcançar pessoas, nos encorajam, nos dá certamente muito ânimo de ver que aquilo que ele passou e venceu e superou, nós também podemos. Não é inspirador e animador para nós quando você lê, por exemplo, a história de George Miller, o pai dos orfanatos, o que ele fez para sustentar crianças e órfãos? Que fé, que confiança em Deus, que desafio para o meu coração, para a minha alma, quando eu vejo que vale a pena confiar, mesmo quando a grana está curta, mesmo quando os recursos estão faltando. Que Deus maravilhoso nós temos. Então nós temos sim uma grande nuvem de testemunhas. É interessante a metáfora que o autor aqui está usando, e eu preciso fazer referência a isso. Ele usa como pano de fundo aqui o mundo atlético da época, o atletismo da época, onde havia um estádio, onde havia uma arena e onde havia ali uma arquibancada de torcedores. Mais ou menos isso que ele está querendo dizer, não que eles estão ali presentes e torcendo, agora nós que estamos na corrida. Não, é mais ou menos isso, mas não é exatamente isso. É a ideia de que eles correram e nós podemos correr a mesma corrida que eles correram, e se eles venceram, e se eles superaram, e se eles chegaram lá, nós também podemos olhar o exemplo, a vida desses homens certamente traz para nós um encorajamento enorme. Então considere o fato de que nessa corrida você não está sozinho, você não é o único que sofre perseguição, você não é o único que passa por adversidades na vida, você não é o único que é hostilizado pelos incrédulos, você não é o único dentro da universidade que sofre, quem sabe, bullying, ou é hostilizado por colegas. Não, há uma enormidade de pessoas, de crentes, que passam pela mesma situação. Aliás, Pedro, quando escreve a sua epístola, ele menciona isso, para a gente ter em mente de que irmãos nossos ao redor do mundo estão sofrendo. Então vamos nos encorajar mutuamente a essa ideia. Nós não estamos sozinhos, há uma nuvem de testemunhas aí. Há um segundo conselho que ele nos dá, está aí no verso 1 ainda, quando ele diz: desembaraçando-nos de todo peso e do pecado que tenazmente nos assedia. O autor aos Hebreus, irmãos, entende que uma das causas do desânimo nosso, na nossa vida cristã, é o peso que nós estamos carregando, e aqui necessariamente o peso não é algo pecaminoso, mas é algo que cria dificuldades, é algo que cria um embaraço na nossa vida. Então ele está dizendo, olha, vocês precisam aprender a se desembaraçar de todo o peso que tenazmente está assediando você. Ele vai falar também do pecado, mas antes de falar do pecado, ele fala de peso, ele fala de uma sobrecarga. De novo, ele está usando a metáfora da corrida, e aí ele está dizendo o seguinte: se você tem um peso a mais que não deveria estar, isso vai dificultar você correr mais. Os grandes corredores, eles
compram sapatos especiais e roupas especiais, o mais leve possível, para que eles possam ter um melhor rendimento na corrida. Da mesma forma, se nós queremos correr a corrida cristã, nós precisamos entender que há coisas na nossa vida que podem trazer um peso sobre nós e que atrapalha a nossa corrida, que dificulta a nossa corrida, trazendo-nos, portanto, desânimo e abatimento. Peso pode não ser pecado, como eu acabei de dizer, mas mesmo que seja algo permitido, se está trazendo dificuldades na nossa vida cristã, a gente precisa identificar isso e deixar de lado. Por isso que o apóstolo Paulo diz, por exemplo, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm, nem todas edificam. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. Se são lícitas, não são pecaminosas, mas podem não trazer edificação, pode trazer embaraço. E a figura que ele usa é interessante, embaraçar. É embaraçar. Você já experimentou correr com as pernas amarradas? Amarrar as pernas e tentar correr? Não consegue, você cai. Você tenta correr e não consegue, você vai se enroscar e vai cair, vai tropeçar. E há coisas na nossa vida que acabam gerando isso, trazendo embaraço. Às vezes é um namoro. Namorar não é pecado, mas às vezes o namoro está trazendo embaraço. Às vezes é um relacionamento que está gerando frieza no seu coração, que está empurrando você para baixo, não está contribuindo em nada com a sua vida espiritual, está fazendo mal para você. Ninguém vai dizer, olha, esse namoro com essa pessoa é um pecado, não, mas é algo que está empurrando você para baixo e está prejudicando a sua caminhada cristã. Pode ser uma prática qualquer, pode ser um hábito, e aí cada um de nós tem que, de alguma maneira, identificar na vida, na nossa vida, alguma coisa que, embora sendo permitido e lícito, não está ajudando em nada. Mas há também o pecado. Aí sim, claramente o pecado. Ou seja, aquilo que a Bíblia diz que é pecado, aquilo que a Bíblia deixa muito claro e que você não pode, em hipótese alguma, praticar, porque a Bíblia, com todas as letras, de maneira muito clara, a Bíblia afirma isso é pecado. O pecado que tenazmente nos assedia. Esse pecado que tenazmente nos assedia pode ser a nossa natureza pecaminosa, que precisa ser mortificada constantemente, mas pode ser também um pecado específico, que ele tem nome. É aquele pecado que está escravizando você, é aquele pecado que está dominando a sua vida. São pecados escravizadores. E aí nós precisamos identificar aquele pecado. É aquele que pode estar na sua vida e pode não estar na vida do outro, mas pode estar na sua. E que você pode dizer, esse é o meu pecado, ele tem nome, eu sei o que é, eu sei como praticá-lo, é esse pecado que pode gerar na sua vida um desânimo enorme. E queridos, pecado traz desânimo mesmo, não tem jeito. Pecado vai gerando frieza no nosso coração. Pecado nos afasta da oração. Pecado nos afasta da leitura da palavra. Pecado tira de nós o prazer para com as coisas de Deus. E aí então o autor aos Hebreus está dizendo aqui, olha, para encorajar você, eu quero dar mais um conselho.
Não apenas o fato de que nós não estamos sozinhos nessa corrida cristã, e temos tantos e tantos exemplos que podem nos encorajar, estimular, nos incentivar na caminhada cristã, mas eu quero também trazer para vocês, diz aqui o autor sagrado, de que você precisa também aprender que tem que se desembaraçar de todo o peso e também de todo o pecado que de alguma maneira está gerando desânimo. Esse é um conselho precioso para mim, espero que também seja um conselho precioso para você. Que para você poder ser reencorajado na sua caminhada cristã, você precisa entender que se há um pecado favorito escravizando você, dominando você, esse pecado ele precisa ser abandonado. E há uma promessa para você nesse sentido. Que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A confissão torna você uma pessoa nova na presença de Deus e coloca você na corrida de novo, na caminhada de novo. Há um terceiro conselho ainda que eu compartilho com vocês, está aí no verso 1 ainda. O verso 1 ele é riquíssimo, né? Ele diz assim, depois de desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, ele diz, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Veja que a metáfora da carreira, da corrida. E aí ele usa um termo interessante aqui para carreira. No original, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. A palavra no grego para carreira, que o autor sagrado aqui usa, é agonos. Agonos. Daí a nossa palavra em português, agonia. Agonia. O autor sagrado dizendo, corramos com perseverança essa corrida cristã que por vezes é uma agonia. Queridos, em nenhum momento na Escritura a Bíblia fala que a vida cristã e a corrida cristã seria um mar de rosas, que seria tudo fácil, que a gente não teria dificuldade. Ao contrário, quando Jesus chama você e a mim para sermos discípulos dele, ele diz que a porta seria estreita e que o caminho seria apertado. Ele disse que no mundo nós teríamos aflições. A vida cristã, ela não é fácil, gloriosa sim, maravilhosa sob vários aspectos, mas fácil de maneira nenhuma. É pelo fato de sermos cristãos que seremos hostilizados na sociedade na qual nós vivemos. Teremos que enfrentar o fato de que, por vezes, seremos ridicularizados em alguns ambientes. Seremos perseguidos no ambiente de trabalho, lá na escola, na vizinhança. Queridos, a vida cristã é uma vida de lutas. A vida cristã não é uma corrida rápida de 100 metros. Eu não sei se tem corredor aqui, tem além de mim. Eu corro 50 metros. Mas a vida cristã não é uma corrida de 50 metros. Correr 50 metros é fácil. Correr 100 metros é fácil. Eu quero ver você correr 42 quilômetros. Aí não é fácil. A única vez que eu corri 10 quilômetros, alguns anos atrás, eu corri porque fui forçado, porque minha esposa me deixou sem carro, depois de eu ter caminhado 5 quilômetros, ela falou, eu venho te buscar, e esqueceu de me buscar, e eu fui a pé. Andei mais 5 quilômetros. E quando eu cheguei em casa, depois dos 5 quilômetros, eu não sentia as pernas, os braços, os pés, tudo doendo.
E fiquei, acho que uns 3 dias sentindo dores, porque eram 10 quilômetros, não eram 42 de uma vez. A vida cristã é uma corrida longa. E vai ter momentos que a gente vai sentir dores. A vida cristã, ela termina quando você entrar na eternidade. Por enquanto não acabou. Você ainda está correndo. É longa. E nessa corrida, a gente vai ter algumas dores. Sim, a gente vai rir muito, vai sorrir muito, festejar muitos, mas teremos momentos em que a gente vai chorar, que a gente vai sofrer. Se não sofrer pelas nossas próprias dores, sofreremos pela dor de alguém que nós amamos, de alguém que está próximo. Mas a vida cristã é uma vida difícil, de lutas. Temos tentações, temos provações. Satanás não desiste de tentar nos derrubar. Sim, teremos muitos e muitos momentos em que teremos provações e lutas. A vida cristã, ela só termina quando a gente entrar na eternidade. Aí seremos perfeitos. Até chegar lá tem uma placa que Deus colocou em você, dizendo que está em construção ainda. E esse aqui está em construção. Está em construção. Aí vê, tem uma placa em você, em construção. Irmão, continue correndo. Não adianta só começar bem. A gente tem que terminar bem. E só termina quando você entrar na eternidade. Só termina lá. Até lá, a gente vai precisar correr a agonós, a carreira, com agonia, sofrendo, mas sabendo que nós temos um Consolador, saber que nós temos alguém que nos encoraja, que nos empurra, que caminha conosco, que nos anima, portanto, aí nessa caminhada pela vida. E o último ponto, quando no verso 2 ele diz, porque talvez você diga assim, puxa vida, os 3 pontos eu entendi, mas não é fácil. Não é fácil. Não é fácil olhar para a vida de tantos homens e ter deles o encorajamento. Às vezes eu penso que eu não vou conseguir. Talvez para eles foi mais fácil, eu não sei se para mim vai ser, eu não sei se eu vou conseguir. Desembaraçar de peso, de pecado, nossa, que luta, eu não sei se eu vou conseguir, eu não sei. E talvez quando você ouve falar que a vida cristã é um caminho apertado, estreito, de agonia, às vezes você fala, agora que complicou mesmo, agora que eu acho que eu não vou conseguir. Mas eu tenho uma boa notícia para você. É o que está aí no verso 2. Quando o texto nos diz assim, olha, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Presta atenção no que ele estava dizendo. Olhando firmemente para o autor e o consumador. Ou seja, eu só vou conseguir atender, cumprir e obedecer e ser encorajado através dos 3 primeiros conselhos, se eu continuar olhando para aquele que iniciou, é o autor, é aquele que começou de alguma maneira uma obra na minha vida, como diz o apóstolo Paulo, aquele que começou a boa obra em vós, ele há também de completá-la. Eu só vou conseguir atender os conselhos aqui mostrados e apontados pelo autor, meus irmãos queridos, se a gente continuar correndo, olhando, mas olhando firmemente para a única pessoa que vai realmente me ajudar a chegar lá. É olhando para ele, o autor.
Se Ele colocou uma fé em mim, se Ele iniciou algo na minha vida, regenerando o meu coração e colocando fé em mim, se Ele é o autor, Ele também é aquele que vai concluir, Ele é aquele que vai aperfeiçoar, porque a ideia aqui é o autor e aperfeiçoador, é aquele que vai consumar, aperfeiçoar a minha fé. Fé frágil, uma fé frágil, fraca assim, insuficiente, mas é Ele. Ninguém consegue correr a corrida cristã se não olhar para o grande alvo da nossa vida, que é Cristo. Ele é o autor, Ele é o consumador. E há 3 coisas aqui interessantes que o autor sagrado nos diz. Primeira, dizendo que nós temos que olhar firmemente. Quem corre tem que correr olhando de maneira firme para o prêmio, para o alvo que é Cristo. Quem corre fica todo o tempo olhando para trás, pensando que perdeu alguma coisa e deixou algo lá atrás, ele vai perder o rumo, ele vai perder o equilíbrio, ele vai perder velocidade. Então ele tem que olhar para frente e olhar firmemente, de maneira exclusiva, para a pessoa de Cristo. Não podemos ficar olhando para trás. Não podemos ficar olhando para os lados, pensando que estamos perdendo algo, deixando algo para trás. Não, vamos olhar para frente sem distrações. Não vamos permitir que esse mundo nos distraia. Não vamos permitir que as amizades, que os prazeres nos distraiam. Não vamos permitir, em hipótese alguma, distrações, ideologias, vantagens, às vezes. Não. Se eu estou ficando desanimado na minha vida cristã, deixa eu corrigir o meu rumo. Deixa eu voltar a olhar para Ele. Deixa eu voltar a olhar para a pessoa mais maravilhosa dessa vida. A pessoa que deu a vida lá na cruz do Calvário por mim e para mim. E aí ele diz que nós temos então essa razão para olhar. É porque Ele é o autor e Ele é o aperfeiçoador, o consumador da fé. Entenda isso. Você não vai chegar lá sem Ele. Não vai. Você precisa depender dEle. Você precisa olhar para Ele. Você precisa crer nele. Você precisa confiar nele. Eu e você precisamos seguir olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, da vergonha, e está assentado à destra do trono de Deus. Olha para Ele, olha o que Ele fez. Olha o que Ele fez, que em troca da alegria que lhe estava proposta, qual era a alegria que lhe estava proposta? Era pagar a redenção a você, era comprar você, era pagar o preço por você, para que você pudesse ser resgatado e estar com Ele. E aí diz o texto sagrado, dizendo assim: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo. Olha para Jesus. Queridos, quando a gente começar a ficar desanimado por alguma razão, Ele está dizendo assim: olha para Jesus, olha o que Jesus passou para que você pudesse chegar lá e receber o prêmio. Ele suportou a oposição dos pecadores contra si mesmo. Ele suportou a cruz. Ele foi até a cruz. Outro dia alguém me procurou dizendo: pastor, eu não quero mais ser crente. Eu não aguento mais ser crente. E aí essa pessoa está indo para uma seita. Uma seita que serve o diabo.
Eu falei: filho, não faça isso. Olhe para Jesus. Jesus morreu para poder redimir você, salvar a sua alma, tirar a sua alma do inferno e garantir você a entrada na eternidade. Olhe para Ele, o autor e consumador, portanto, da sua fé. E Ele morreu lá na cruz do Calvário. Ele se entregou, Ele se doou e morreu e derramou o sangue dele para que você não desmaiasse na sua alma. Entenda isso. Você está querendo desanimar, você está querendo desmaiar, você está querendo desistir, mas Ele está dizendo: olhe para Ele, porque Ele sofreu um preço e pagou um preço por causa da sua vida, para que você pudesse entrar na eternidade, justamente para você não desmaiar na sua alma, não se desanimar. É olhar para Jesus, olhar para Cristo. O resultado da obra dele é para poder trazer encorajamento para você. O missionário estava pregando o evangelho. Enquanto ele pregava o evangelho, numa tribo, todo mundo ali ouvindo a pregação do evangelho, e de vez em quando tinha uma cesta enorme na frente do púlpito ali onde ele estava pregando. E à medida que ele ia pregando o evangelho, aquele índio saía do seu lugar e levava e colocava a flecha lá dentro, doando, entregando. A mensagem continuou sendo pregada, e à medida que a mensagem ia sendo pregada, ele ia entregando algumas coisas. Daqui a pouco ele tirou o cocá, foi lá e levou e jogou lá dentro da cesta, doando o cocá para Deus. Depois demorou mais um tempo, ele pegou algumas penas a mais que tinha nos pés e foi e jogou as penas lá. Depois colocou o arco e o evangelho continuou sendo pregado. Aquele missionário continuou falando da obra de Jesus, e quando ele falou do sangue de Jesus vertido lá na cruz, o objetivo da morte e ressurreição de Cristo, ele então se levantou do seu lugar, se dirigiu até a frente daquele púlpito e ele entrou na cesta, como que dizendo: é a minha vida que eu entrego, é a minha vida que eu dou agora. Não é doar coisas, objetos, é a minha própria vida. Irmãos queridos, entender a obra de Cristo lá na cruz é entender que foi por mim, para que eu não desmaiasse, desistisse e ficasse desanimado. Portanto, nós temos aqui esses 4 conselhos do autor sagrado para o nosso coração nessa noite. Ou seja, considere o fato de que nós estamos cercados por uma grande nuvem de testemunhas de pessoas as quais podem nos encorajar na nossa caminhada cristã. Precisamos também aprender a nos desembaraçar de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Precisamos também correr com perseverança a vida cristã, a carreira cristã, a agonia cristã. E precisamos olhar firmemente para Jesus, só para Ele, o autor e consumador na nossa fé. Eu quero aplicar isso dizendo para você algumas coisas aqui e concluo. Primeira delas, dizer para você: olha, volte a ler a Escritura e ler os livros de homens e mulheres que deixaram um testemunho de andar com Deus. Além da Bíblia Sagrada, compre livros que possam encorajar você. Eu mencionei aqui o irmão André, mencionei George Miller, mas a gente tem tantos. Ler as histórias de Lutero, ler as obras de João Calvino, ler as obras de tantos homens e missionários, homens de Deus, homens e mulheres de Deus que nos encorajam. Faça isso. Comece a ler homens e mulheres que vão te encorajar. Segunda coisa, eu diria para você: olha, converse com pessoas maduras na fé,
que possam te ajudar. Certamente você tem na igreja, na sua igreja, você tem homens, irmãos e irmãs maduros que podem ouvir você e que podem ajudar você a caminhar com Cristo. Talvez pessoas que já sofreram, pessoas que já enfrentaram muitas dificuldades na vida e que vão poder ajudar você a continuar lutando e caminhando, apesar também das suas lutas. Sejam encorajados por essas pessoas. Pense que talvez na sua vida haja pecados que você precisa abandonar. Se há pecados que, todos nós somos pecadores, não é essa a questão, mas se há pecados hoje na sua vida que de alguma maneira esses pecados estão dominando você, escravizando você, eu desafio você a confessar esses pecados e abandoná-los. Ou alguma situação, circunstância de peso que está de alguma maneira também atrapalhando a sua caminhada com Cristo. E talvez não seja com você, mas talvez seja com alguém que você conhece que está desistindo de ser cristão. Eu acho que todos nós conhecemos alguém assim. Alguém que está fraco, deixou de vir à igreja. Alguém que parou de andar com Cristo. Alguém que está desmaiando na alma. Eu quero desafiar você, ajude essa pessoa. Aproxime-se dela. Visite-a. Ore por ela, converse com ela e traga de volta para a caminhada cristã. Vamos orar? Curva a sua fronte. Obrigado, Pai querido, pelo texto dessa noite. Obrigado também porque o Senhor nos conhece, cada um de nós. A nossa caminhada, a nossa corrida cristã. E o Senhor sabe que às vezes nós ficamos desanimados e ficamos abatidos e quase desmaiando em nossas almas. Ajuda-nos, ó Deus, com aquilo que ouvimos aqui nessa noite, a sermos desafiados a continuar de maneira perseverante essa caminhada contigo. Olha para o nosso coração. Ajuda-nos, portanto, a identificarmos na nossa vida, na nossa caminhada, aquilo que de alguma maneira está sendo a causa e o obstáculo do nosso desânimo. Identificando, ajuda-nos a corrigir isso e a voltar a caminhar contigo com alegria, com prazer, com satisfação. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.